A paz de Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O intuito desse vídeo é de alguma forma poder ajudar todos aqueles candidatos que estão estudando ou repassando o MTS e o Inário, tá? Aqui nós sugerimos uma análise teórica dos principais pontos de teorias que aparecem no hino, além de fazermos a linguagem rítmica e o solfejo das 4 vozes. Esse vídeo, pessoal, é mais indicado para quem já terminou o MTS e está em fase de repasse, tá? Porque pode ser que apareça alguma teoria que você não viu ainda se você não terminou todo o estudo. Então, a análise teórica é baseada em 12 questões relacionadas ao hino, que nós entendemos, né, que é a principal teoria que aparece nos nossos hinos, né? São teorias que nós vemos no nosso dia a dia musical. Toda vez que a gente olha para o hino, a gente se depara com essas teorias. Então nós elaboramos 12 questões, que são elas. 1. Qual é a média da velocidade ou do andamento, né, do hino? Dá na mesma. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento ou unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver, é óbvio. 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase, se é masculina ou feminina? 8. Se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempos e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique quiálteras e em quais compassos aparecem. 12. Se houver, classifique as fermatas e explique. É importante frisar, pessoal, que a gente só vai se aprofundar nessas questões da 8ª até a 12ª se realmente essas questões aparecerem no hino, tá? O intuito desse estudo é a gente trabalhar em cima do hino que nós estamos estudando, ok? Se não aparecer, por exemplo, se não aparecer síncopa nesse hino, a gente vai esperar o próximo hino. Se aparecer, a gente se aprofunda no estudo das síncopas, ok? Se não aparecer, a gente só vai falar, ó, não há síncopas nesse hino e partir para a próxima questão para a gente não perder tempo e o estudo ficar mais dinâmico, tá bom, pessoal? Então é isso, vamos ao estudo. Então aqui, pessoal, a gente tem a primeira questão, né? Qual é a média da velocidade, né? Ou do andamento do hino. Nós vamos somar aqui a velocidade menor, que é 80, junto com a maior, que é 96. O resultado dessa soma a gente divide por 2, vai dar uma média de 88 batidas por minuto. Essa é a velocidade desse hino. Segunda, qual é a tonalidade e a sua relativa menor? Então, para isso, a gente vai analisar aqui a nossa armadura de clave, que hoje está composta por sustenidos, né? Então, a gente já viu que quando a armadura de clave está composta por sustenidos, para achar a tonalidade, eu devo elevar meio tom acima do último sustenido que está escrito na armadura. Nesse caso, a gente só tem um, que é o Fá sustenido, né? Meio tom acima de Fá sustenido dá Sol. Então, a tonalidade é Sol maior. E a relativa menor é 1/6 a partir do tom, né? Ou seja, o tom é Sol, é 1/6 ascendente, tá? Isso é muito importante. Então eu vou subir a partir do Sol 6 notas. Então eu vou contar Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, tá? Então a resposta vai ficar Sol maior e Mi menor. Lembrando, pessoal, que essas notas, né? Tanto o Sol quanto o Mi, elas também são representadas por letras, né? A gente já viu isso no MTS, e eu vou começar a trazer assim agora, tá? Então o Sol equivale à letra G e o Mi equivale à letra E. Quando é menor, vai aparecer assim, ó, EM, tá? Mi menor. E quando é maior, só aparece a letra sozinha, tá? Terceira, qual é o compasso e se esse compasso é simples ou composto, tá? Então, muito bem, pessoal, vamos analisar aqui a nossa fórmula de compasso, como a gente já está habituado a fazer. Então, a gente já viu que todas as fórmulas de compasso, cujo número de cima, né, é o 2, o 3 ou o 4, são fórmulas de compassos simples, tá? E se o número de cima for igual a 6, 9 ou 12,
é uma forma de compasso composta. Então, aqui a gente está vendo que é um 6 por 4. Então, a nossa fórmula de compasso aqui é composta, tá, pessoal? Então, muito bem, a gente já viu que a nossa fórmula de compasso é composta. Agora a gente precisa descobrir que compasso que é. Se é um compasso binário, ternário, quaternário, tá? Muito bem, então a gente tem aqui, ó, 6 semínimas aqui dentro do compasso, né? E agora esse monte de nota aqui, né? Muito bem. No compasso composto, pessoal, a divisão ela é diferente, tá? Cada tempo tem uma divisão ternária, tá? No compasso simples, a divisão de cada tempo é uma divisão binária, a não ser que apareça uma tercina, aí fica uma divisão ternária. Mas no normal é uma divisão binária, então eu vou ter o primeiro tá, depois ti. Ti. Nos compassos compostos, essa divisão ela já é ternária naturalmente. Então, cada tempo vai ter 3 movimentos, tá? Então, não vai ser mais ti. Vai ser ti. Então, esse ti é um tempo. Depois eu vou ter outro ti, 2 tempos. Então, se é dividida de 3 em 3 movimentos, né? Então eu vou contar assim, ó. 1, 2, 3 é um tempo. Depois, 4, 5, 6. Tá vendo que o número aqui é 6, ó? 2 tempos, tá? Então, esse compasso aqui, ele é um binário composto, tá? Eu vou ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu divido aqui 3 movimentos para um tempo e 3 movimentos para outro tempo. Então, eu vou ter 2 tempos, ok? Para a gente descobrir mais rapidamente, tá, pessoal? A regrinha é assim, ó. Identifiquei que o compasso é composto. Como que eu faço para saber se ele é binário, ternário ou quaternário rapidamente? Eu pego o número de cima, que no caso aqui é 6, e divido por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, é binário. 9 dividido por 3 é igual a 3, então é ternário. 12 dividido por 3 é igual a 4, então é quaternário, ok? Então, essas são as duas maneiras de achar. Expliquei primeiro a maneira lógica do raciocínio e depois expliquei a maneira da regra, tá? Então, a resposta vai ficar binário composto. Quarta, qual é a unidade de tempo, a unidade de compasso, a unidade de movimento e a unidade de som, se houver? Por que se houver? Porque unidade de movimento e unidade de som só aparecem nos compassos compostos. Porém, a unidade de som só aparece nos compassos ternários compostos, tá? Então não é esse caso. A gente já viu aqui que isso aqui é um binário simples, né? Não é ternário, então não tem unidade de som, tá? Então vamos lá. Unidade de compasso. O que seria? Unidade de compasso é a figura que vale um tempo dentro de cada compasso. Unidade de movimento é uma figura, né, uma unidade que vale um movimento. E unidade de compasso é uma figura que sozinha vai preencher o compasso inteiro. Muito bem, então vamos começar pela unidade de movimento. Por quê, pessoal? Porque nos compassos compostos, o número de baixo, né, da fórmula de compasso, que no caso aqui é 4, não vai mais indicar para mim, igual lá no compasso simples, que indicava a figura que valia um tempo. Não, aqui ela indica para mim a figura que vale um movimento. Então aqui está dizendo que a figura número 4, que é a semínima, ela vale um movimento, ok? Então pronto, já definiu isso aí, já ficou fácil fazer o resto. Por quê? A figura número 4 vale um movimento. Eu sei que dentro de um tempo eu tenho 3 movimentos, tá? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, dá um tempo. Depois 4, 5, 6, fechou o compasso inteiro. Ou seja, para mim ter uma unidade de tempo aqui, eu preciso unir 3 figuras, tá? Nesse caso aqui, tá? Então eu vou unir essas 3 figuras aqui, ó, 3 semínimas. A gente já viu que a resposta não pode ser dada 3 semínimas. A resposta tem que ser apenas uma figura, tá? Então eu vou ter que transformar essas 3 semínimas em uma figura apenas que sozinha valha um tempo inteiro. Então a gente tem aqui, por exemplo, ó, no caso, a mínima pontuada. Por quê? Uma mínima sozinha equivale a 2 semínimas. E mais um ponto, né? Então,
O ponto, o que faz na música? Ele aumenta o valor da figura mais a metade do que a figura vale, né? Então, por exemplo, essa figura aqui valeria a mínima sozinha, né? Valeria 2 movimentos, a metade de 2 é 1, 1 mais 2 é 3. Então, a mínima pontuada nesse caso aqui, ela vale 3 movimentos, tá, pessoal? Se ela vale 3 movimentos, ela vale 1 tempo. Então, eu tenho a minha unidade de tempo é a mínima pontuada, tá? E a unidade de compasso, que é o que está faltando agora? Bom, eu já sei que eu vou precisar de 6 semínimas, né? O que está dizendo aqui, ó, 6 semínimas, 6 figuras número 4 para preencher um compasso inteiro. Então eu tenho aqui, ó, 6 semínimas. Eu tenho que transformar essas 6 figuras em uma figura apenas, porque eu não posso usar 6 semínimas como resposta, é uma unidade, né? Então eu tenho que transformar essas 6 figuras em uma unidade. Eu já sei que cada tempo aqui é equivalente a uma mínima pontuada. E eu sei que a soma de 2 mínimas pontuadas é igual a uma semibreve pontuada. Por quê? Uma semibreve sozinha, ela equivale a 4 semínimas, tá? E o ponto aumenta a metade do valor da figura, no caso é a semibreve. A metade de uma semibreve é uma mínima, e uma mínima equivale a 2 semínimas. Então, 4 semínimas da semibreve, mais 2 semínimas da mínima. Então, a semibreve pontuada, nesse caso, seria a resposta correta aqui para a nossa unidade de compasso. Então, vai ficar assim, ó. Unidade de tempo mínima pontuada, unidade de compasso semibreve pontuada e a unidade de movimento, né, que é a figura que vale um movimento, é a semínima. Ok, pessoal? Quinta pergunta, qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e ligaduras de valor, se houver? Muito bem, pessoal, e a gente vai analisar o hino, tá? Então a gente vai começar a marcar aqui as figuras que aparecem no hino, todas, tá? Então a gente vai começar aqui pelas semínimas, depois pela mínima pontuada, que é a figura na sequência. Depois aqui são só semínimas. Aí aqui, pessoal, a gente tem uma semínima pontuada, tá? Bem aqui, ó. Aqui em cima também, né? Mas eu marquei aqui. Seguida da colcheia, tá? Seguida de uma mínima sem ponto, uma mínima simples. Por isso que eu marquei aqui na linha de baixo, ok? Depois todas as outras figuras são repetidas. E na segunda parte também, tá? Observem que todas as figuras são repetidas, não aparecem mais nenhum tipo de figura diferente. Então, a gente vai organizar a resposta primeiro pelas figuras que não tem pontos, as figuras simples, depois as pontuadas. Então, apareceu a mínima, apareceu a semínima e apareceu a colcheia. Depois apareceu a mínima pontuada e a semínima pontuada. Lembrando, pessoal, como a gente já falou lá atrás, é muito comum a gente tratar o valor das notas nos compassos compostos como movimento, tá? Fica muito mais fácil, tá? Porque, por exemplo, ó, a mínima, a gente já viu que ela vale 2 movimentos. Se eu quisesse colocar isso aqui como nos compassos simples, a resposta ficaria 2/3 de tempo. Mas eu acredito que é mais fácil a gente tratar de movimentos. Então, assim, ó, a semínima a gente já viu que é a unidade de movimento. Então, ela é a figura que vale um movimento nesse hino. Então, a gente sempre começa por ela. Então, se a semínima vale um movimento e a mínima é o dobro da semínima, automaticamente a mínima vai valer 2 movimentos. E a colcheia, que é a metade da semínima, vai valer meio movimento. Depois eu tenho aqui a mínima pontuada e a semínima pontuada. Bom, a mínima normal, ela vale 2 movimentos. A gente sabe que o ponto de aumento, ele aumenta mais a metade do valor da figura. Então, no caso aqui, ela valia 2 movimentos, tá? Metade de 2 é 1, então ela passa a valer 3 movimentos ou um tempo, né? Eu não coloquei aqui, mas a resposta aqui poderia ser 3 movimentos ou um tempo. Até porque a nossa mínima pontuada a gente já viu que é a nossa unidade de tempo, tá? E depois eu tenho aqui a semínima pontuada. A semínima simples, ela vale um movimento, né? E o ponto de aumento aumenta metade desse 1, metade de 1 é meio, 1 mais meio é igual a 1,5. Então a resposta semínima pontuada, um movimento e meio. Muito simples, tá, pessoal? Bem fácil mesmo. Sexta, qual é o ritmo inicial? Para isso, pessoal, a gente vai analisar aqui as primeiras figuras que antecedem a minha primeira barra de compasso. Então aqui eu tenho 6
semínimas. Eu já vi que a semínima vale um movimento e cada 3 semínimas vale um tempo e o meu compasso é binário. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, um tempo. 4, 5, 6, 2 tempos. E o meu compasso é binário. Então eu tenho aqui um compasso completo, tá? Um compasso completo, o meu ritmo inicial é tético, porque eu tenho um compasso completo. Começa a música no tempo forte, que é o tempo 1 aqui. Sétima, qual é a terminação da primeira frase? Masculina ou feminina? Analise todas as vozes. Eu sempre peço para vocês observarem o inário, porque no inário a gente tem indicação de onde é fim de frase e de onde é fim de semifrase, tá? No caso, pessoal, a nossa frase, a nossa primeira frase termina aqui nessa figura, tá? No inário, a respiração pequena é semifrase e a respiração grande, né, a vírgula grande, indica o fim da frase. Então, no caso, o nosso fim de frase está aqui. Eu tenho aqui, tá, ó, um movimento, depois eu tenho um movimento e meio, depois mais meio movimento. 1, 2, 3, tá? Aqui, então, aqui eu tenho um tempo. A minha figura, ela termina no segundo tempo, ou seja, a última figura do hino, ela está no segundo tempo. Se ela está no segundo tempo, pessoal, ela está no tempo fraco. Então, para ser aqui uma terminação masculina, precisaria essa figura aqui ser uma semibreve pontuada, aí seria masculino. Mas nesse caso aqui, pessoal, é uma terminação feminina, tá? Porque não está no tempo forte, a última nota não está no tempo forte. Mesma coisa no contralto, no tenor e no baixo. No tenor a gente tem aqui, ó, uma ligadura de portamento, né? Aqui, ó, seria a última nota desse compasso, né? Ela está no último movimento do segundo tempo. Então também é terminação feminina, tá? Então vai ficar a resposta feminina em todas as vozes. Oitava, se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. Então, como eu já mencionei lá atrás, nós temos aqui, ó, uma ligadura, tá? Que está unindo 3 figuras. E aqui na outra parte a gente tem outra ligadura que também está unindo 3 figuras, tá? Agora aqui nesse caso, pessoal, a gente tem 3 figuras de alturas diferentes. Porém no MTS está escrito que ligadura de portamento é a ligadura que une 2 notas de alturas diferentes. E aqui a gente tem 3. Então nesse caso, pessoal, é uma ligadura de portamento sim, tá? Portamento, que também em outro livro é chamado de ligadura de expressão, tá? Então vamos considerar ligadura de portamento ou ligadura de expressão, tá? Então a resposta vai ficar: aparece em ligadura de portamento, pois unem notas de alturas diferentes. Ligadura de expressão, ok, pessoal? Aí você pode perguntar para sua professora ou para o seu professor aí, que ele pode te explicar melhor a respeito disso, tá bom? Nona, se houver, explique síncopas em quais compassos aparecem. Bom, pessoal, como a gente já mencionou lá no começo, né, a gente só vai se aprofundar nos assuntos que aparecem no hino, né? Esse hino aqui, pessoal, ele não tem síncopa, tá? Então, se não tem síncopa, a gente não vai perder tempo, tá? Então, a gente analisa a primeira parte, não tem, segunda parte também não. Então, a resposta: não aparecem síncopas, tá? Décima, se houver, explique contratempos em quais compassos aparecem. A mesma questão, tá, pessoal? É importante a gente analisar, né? Não é chutar, é analisar. Então, por exemplo, o contratempo, para que haja contratempo, tem que haver pausa, né? Então, a gente olhando aqui rapidamente, aqui, ó, nem pausas aparecem, tá? Então, se não aparece pausa, teoricamente, né, não vai aparecer também contratempos. Então, mas esse hino não tem mesmo, tá? Então, vocês procurem, tá? Porque tem algumas exceções aí, que nós não vamos se aprofundar agora, só quando aparecer realmente. Então, não aparecem contratempos. 11ª, se houver, explique que alturas em quais compassos aparecem. Mesma situação, tá, pessoal? A gente vai analisar. A gente já viu que a única áltera que aparece no nosso cenário são as tercinas. E para que haja tercina, é necessário ter uma barrinha de união com o número 3 em cima. Isso é regra do nosso cenário. A gente está vendo aqui a primeira parte e também a segunda, e não aparece essa situação. Então, automaticamente, não aparecem álteras nesse hino. 12ª, se houverem, classifique as fermatas e as explique. Então, a gente analisando a primeira parte, não há fermata, porém na segunda parte há uma fermata aqui, ó. Aonde que ela está? Ela está em cima da última figura do hino,
Tá no final do hino, né? Tá no final desse trecho aqui. Então, para nós aqui, a resposta vai ficar: parece fermata conclusiva, pois está na última figura, tá concluindo a música, tá no último trecho e etc, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro hino composto que a gente pegou aqui no nosso estudo, tá? Estamos no módulo 11, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente está à disposição aqui nos comentários do vídeo, tá bom? E é isso. Vamos ficar agora com a linguagem rítmica e o solfejo, tá bom? Vamos lá. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, té, ti, tá, té, ti, tá, té, ti, tá. Tá, té, ti, tá, té, ti, tá, té, fi, tá. Tá, té, ti, tá, té, ti, tá, té, ti, tá. Tá, té, ti, tá, té, fi, tá, té, fi, tá. Tá, té, ti, tá, té, ti, tá, fi, ti, tá. Tá, té, ti, tá, té, ti, tá, fi, ti, tá. Tá, té, ti, tá, té, ti, tá, té, fi, tá. Tá, té, ti, tá, té, fi, tá, té, fi, tá. Linguagem rítmica da voz do contralto do hino 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, té, ti, tá, té, ti, tá, té, ti, tá. Tá, té, ti, tá, té, ti, tá, té, fi, tá. Tá, té, ti, tá, té, ti, tá, té, ti, tá. Tá, té, ti, tá, té, fi, tá, té, fi, tá. Tá, té, ti, tá, té, ti, tá, fi, ti, tá. Tá, té, ti, tá, té, ti, tá, fi, ti, tá. Tá, té, ti, tá, té, ti, tá, té, fi, tá. Tá, té, ti, tá, té, fi, tá, té, fi, tá. Hino 1, 2, 4. Linguagem rítmica, voz do tenor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, ti, tá. Tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, fi, tá, ti, tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, ti, tá. Tá, te, ti, tá, te, fi, tá, te, fi, tá. Tá, te, ti, tá, te, ti, tá, fi, ti, tá. Tá, te, ti, tá, te, ti, tá, fi, ti, tá. Ti, tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, fi, tá. Tá, te, ti, tá, te, fi, tá, te, fi, tá. Hino 1, 2, 4. Linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3.
tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, ti, tá, tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, fi, tá, tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, ti, tá, tá, te, ti, tá, te, fi, tá, te, fi, tá, tá, te, ti, tá, te, ti, tá, fi, ti, tá, tá, te, ti, tá, te, ti, tá, fi, ti, tá, tá, te, ti, tá, te, ti, tá, te, fi, tá, tá, te, ti, tá, te, fi, tá, te, fi, tá. Solfejo da voz do soprano do hino 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ré, sol, lá, si, do, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, lá. Ré, sol, lá, si, do, ré. Ré, do, si, mi, lá, sol, fá, si, lá, sol. Si, do, ré, si, lá, sol, fá, sol, lá, si. Si, do, ré, si, lá, sol, mi, fá, sol, lá. Ré, sol, lá, si, mi, ré, dó. Do, si, lá, mi, lá, sol, fá, si, lá, sol. Solfejo da voz do contralto do hino 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ré, sol, sol. Fá, mi, fá, ré, dó, ré. Ré, sol, sol. Fá, mi, ré, fá, ré. Sol, lá, si, sol, ré, mi, fá, sol. Sol, fá, mi, dó, ré, mi, ré. Ré, sol, lá, si, lá. Mi, ré, fá, ré. Hino 1, 2, 4, solfejo, voz do tenor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Si, do, ré, mi, ré, do, si, lá, do, si, do, ré, do, lá, si, lá, sol, lá, ré, do, si, ré, do, si, lá, ré, lá, si, ré, do, si, lá, do, ré, do, si, do, ré,
hino 1, 2, 4, solfejo, voz do baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Sol, 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 sol. Ré, 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 sol, 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 fá. Sol, 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 fá, mi, ré. Sol, 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 do, ré, sol. Sol, 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 ré, sol. Sol, 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 ré, mi, sol, fá, mi, fá. Sol, 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 fá, mi, sol, lá. Lá, sol, lá, do, ré, sol. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Não deixem de estudar, se esforcem, tenham bom ânimo. Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.